No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal é Notícia. Oferecimento. Já estamos de volta com o Jornal é Notícia. Já estamos de volta nesta sexta-feira com o Jornal é Notícia. Se é notícia, tá no Jornal é Notícia. Senado aprova prorrogação de isenção no imposto de renda para venda de imóvel. O Senado aprovou uma proposta que prorroga a isenção do pagamento de imposto sobre a renda relativo ao ganho de capital nos casos de compra de imóvel residencial com o dinheiro da venda de outro imóvel residencial. Essa isenção, originalmente de 180 dias, já existe e o objetivo é prorrogá-la enquanto persiste a pandemia de Covid-19 no Brasil. A ideia é estimular o setor imobiliário e contribuir para que o valor da venda de um imóvel seja usado para a compra de outro, mantendo o setor aquecido, sobretudo em um período de crise econômica. Você está ouvindo o Jornal é Notícia. No Amazonas, a cheia dos rios afeta cerca de 450 mil pessoas e já atingiu mais de 100 mil famílias, de acordo com o levantamento da Defesa Civil do Estado. 25 municípios estão em emergência, 18 em situação de transbordamento, 14 em alerta e 1 em situação de atenção. Em Manaus, cerca de 24 mil pessoas em 15 bairros sofrem com a cheia do Rio Negro. Em algumas áreas, os moradores só conseguem se locomover em canoas. Existem famílias que tiveram as residências atingidas pelas águas e estão improvisando casas em barcos. O secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, Francisco Máximo, explica que o fenômeno da subida dos rios é um fenômeno natural, mas que é importante que os municípios se atentem aos boletins meteorológicos. Os próprios resultados vivenciados nesse momento estão demonstrando que as previsões lá atrás elas estão se confirmando. E as previsões ainda para o futuro é de que a gente ainda tem assim uma probabilidade alta de subida dos rios, tendo em vista que ainda há uma presença muito forte do Laninha na nossa região. Isso provoca muita umidade e essa umidade se reveste em chuva. Agora, mas até o presente momento a gente já tem observado que muitas marcas históricas foram superadas. Essa é a segunda maior cheia do Rio Negro, que já alcançou 29 metros e 89 centímetros, perdendo apenas para a cheia de 2012, que registrou 29 metros e 97 centímetros. Comunidades tradicionais como pescadores, indígenas e extrativistas continuam recebendo cestas de alimentos distribuídas pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Mais de 4 mil cestas foram entregues só neste mês. As famílias indígenas da capital amazonense e região metropolitana, por exemplo, receberam 276. Aos pescadores foram destinadas 3.100. A CONAB informou que está agilizando a contratação de transporte de embarcações para levar alimentos a áreas que podem ficar totalmente isoladas por causa da subida das águas, como é o caso do município de Atalaia do Norte, na região do Alto Solimões. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Luísa Câmara. Você está ouvindo o Jornal é Notícia. A inalação da fumaça do cigarro aumenta em 60% o tempo necessário para a cicatrização das fraturas, isto é, diminui a capacidade do organismo em curar lesões e compromete a absorção do osso. E é assim que os jovens, que normalmente não têm doenças como a osteoporose, iniciam precocemente uma fragilidade nos ossos, com maior propensão a fraturas. O alerta é do ortopedista e pesquisador
pesquisador Leonardo Rocha, do INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, por ocasião do Dia Mundial Sem Tabaco, na próxima segunda-feira, 31 de maio. Os malefícios vão além dos cardíacos e pulmonares, e o especialista alerta que a fumaça é a grande vilã do processo, pois modifica 15% das células responsáveis pela condução do oxigênio. O prejuízo também atinge os chamados fumantes passivos. O fumante, ele em função das ações diretas e indiretas da nicotina, apresentam alterações relacionadas à absorção do osso, diminuição da densidade do osso, acomete também a parte muscular, perdendo massa muscular, e isso facilita aí o aparecimento de fraturas. A fumaça do cigarro, que é o causador desse problema todo, ele também vai acometer numa carga diferente, menor, é claro, mas também acomete o fumante passivo, aquele que está próximo de quem está fumando. O alerta também serve para os fumantes que passam por cirurgias. A cicatrização é mais lenta e eles ficam expostos a infecções ósseas, mas o médico do INTO destaca que nunca é tarde para parar de fumar. Os benefícios são muitos para a saúde, inclusive para a estrutura óssea. Já tem estudos que mostram que em 6 semanas, com a interrupção do uso do tabaco, esses pacientes já começam a observar uma reversão parcial dessas alterações. Então, com isso, é importante a interrupção do fumo para retomar e reverter todo o problema que a nicotina causa na parte óssea. E o ortopedista alerta que mais nocivo que o cigarro comum é o eletrônico, pois traz maiores riscos para os usuários. De acordo com o Rocha, o cigarro eletrônico pode conter 60 vezes mais nicotina do que o tradicional. A pessoa que utiliza o cigarro eletrônico sofre lesões mais graves e tem maiores chances de desenvolver osteoporose e outras doenças ósseas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Você está ouvindo o Jornal é Notícia. Em depoimento à CPI da pandemia no Senado, nesta quinta-feira, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que em dezembro de 2020, o Brasil já tinha disponível 5 milhões de doses da Coronavac, prontas para a vacinação. Mas, de acordo com o diretor, impasses em torno da negociação e a demora na autorização para uso emergencial pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atrasaram o começo da imunização no país. Ele explicou que, em janeiro deste ano, o governo federal propôs a compra de 100 milhões de doses da Coronavac, mas que naquele momento a meta não poderia ser cumprida porque a farmacêutica chinesa Sinovac também precisava atender a contratos com outros países. O primeiro contrato da empresa com o Brasil foi fechado no dia 7 de janeiro, antes da aprovação do imunizante pela Anvisa, que ocorreu 10 dias depois. Perguntado sobre a necessidade de se aplicar uma terceira dose da vacina por causa da chegada de novas variantes da Covid-19, como a da Índia, Dimas Covas afirmou que acha provável que sim, e não apenas da Coronavac, mas de qualquer imunizante contra o novo coronavírus. Eu não tenho chamado de terceira dose, mas de dose de reforço. Isso será necessário, nesse momento, para todas as vacinas. Não só em relação à própria duração da imunidade, na minha opinião, claro, mas como também em relação às variantes. Quer dizer, as variantes, elas colocam uma dificuldade maior para as vacinas. O diretor também foi questionado sobre a eficácia da Coronavac, depois que foram relatados casos de pessoas que receberam 2 doses do imunizante, mas não apresentaram anticorpos em testes de laboratório. Esses testes que se fazem nos laboratórios comuns, que falam de imunoneutralização, eles não têm correlato com a proteção. Porque a proteção mais importante é a proteção da chamada imunidade celular. Não existe esse teste disponível laboratorialmente, comercialmente. E a Sociedade Brasileira de Imunologia fez uma nota recente em relação a isso, é de não recomendar o uso desses testes para avaliação de eficiência da vacina. Covas ressaltou que a Coronavac é a vacina mais aplicada no Brasil até o momento e que mesmo com a demora na chegada de insumos vindos da China, o Butantan conseguiu cumprir o contrato com um atraso inferior a 2 semanas. Para este mês, a previsão é de que sejam entregues 5 milhões de doses, em vez das 12 milhões previstas inicialmente, por causa do atraso no recebimento do IFA. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Você está ouvindo o Jornal é Notícia. O índice de confiança da indústria medido pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, subiu 0,7 pontos
na passagem de abril para maio deste ano. Com o resultado, o indicador chegou a 104,2 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. O resultado, segundo a FGV, foi influenciado pelo aumento do otimismo dos empresários da indústria brasileira em relação aos próximos meses. Se é notícia, tá no Jornal É Notícia. Mulher denuncia ter perdido R$65 mil em 24 horas após golpe por Pix. Uma moradora de Lusiânia, a cerca de 200 quilômetros de Goiânia, Goiás, denunciou ter sido vítima de um golpe via Pix, perdendo R$65 mil em menos de 24 horas. Viviane Honorato, de 30 anos, contou à TV Anhanguera que pretendia dar entrada em um imóvel com dinheiro guardado em sua conta bancária, mas se surpreendeu a visualizar apenas 58 centavos de saldo. A moradora de Lusiânia também informou que não passou seus dados para terceiros. De acordo com a delegada Sâmia Noleto, em entrevista ao jornal, o número de crimes cibernéticos aumentou depois que a modalidade de transferência Pix surgiu, mas que é possível evitar golpes ou agir logo após serem aplicados. A Receita Federal e o Ministério Público investigam os casos. Honorato contestou seu banco e aguarda a apuração do caso. Se é notícia, tá no Jornal É Notícia. Estamos encerrando por aqui mais uma edição do Jornal É Notícia. Voltaremos na próxima edição. Você conferiu mais uma edição do Jornal É Notícia. Voltaremos na próxima edição. Baixe o aplicativo Mixidade no Play Store e acesse o melhor portal de notícias e entretenimento. Se atualize com tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Contato pelo WhatsApp DDD 88994511845. Confira a nossa programação. Meia-noite programa Pop Play. 1 hora programa Music Pop. 2 horas programa Lovenejo. 3 horas programa Hit Sertanejo Top. 4 horas programa Retro Hits. 5 horas programa Nitro Music. 6 horas programa Mandou Bem. 7 horas programa Sem Parar. 8 horas programa Show da Manhã. 10 horas programa Super Manhã. 11 horas e 30 minutos programa Top Play. 12 horas e 30 minutos programa Você que Manda. 13 horas e 30 minutos programa Top 10. 14 horas e 30 minutos programa Super Tarde. 15 horas e 30 minutos programa Forró Mania. 16 horas e 30 minutos programa Chega Junto. 17 horas e 30 minutos programa Alô Toca Aí. 18 horas e 30 minutos programa Às 15 Mais. 19 horas e 30 minutos programa Cidade Love. 21 horas e 30 minutos programa A Hora de Amar. 23 horas programa Avenida Brasil. Rádio Mix. A melhor rádio do Brasil. Essa onda